São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou, às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande, tinha muita gente lá. Quando um personagem irrompe, entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de Comunicação, como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz, olha, nós vamos anunciar as 2 coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para a nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte, 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 corte. Não, vamos fazer as 2 coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad diz, gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse, olha, fazer o anúncio conjunto de um ajuste e, do outro lado, de algo que, na prática, é renúncia de receita, não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as 2 coisas. Em termos de comunicação, é ruim, passa um sinal trocado. O Lula, então, fala, discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui ouvir todo mundo. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet silente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse, isso é uma decisão política. Fincou o pé. Lula deu de ombros, mas foi dito e feito. O dólar estourou a barreira dos R$6. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço. Quem tinha viajado de férias se deu muito mal. Quem estava apostando que o ajuste ia surtir um efeito se deu muito mal. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço da ceia de Natal. E quem tinha saído daqui falando, caramba, tá muito difícil. Bom, essa foi a grande estreia de Sidônio Palmeira dentro do governo. A partir daí, no relato de uma fonte, ela diz o seguinte, esse é um petista, tá? Para mim, essa é a reunião que marca o início da derrocada do governo. Ali está o nascedouro de uma crise de confiança e da percepção de que o Haddad não tinha força interna. Vira o ano e o que acontece, né? O governo sofre algo que, sinceramente, eu cubro política desde os 17 anos. Eu não me lembro de ter visto algo semelhante ao que aconteceu na crise do Pix.
Vira o ano, então, com todo mundo falando do dólar na altura, Veja que, geralmente, dezembro, quando você vai fazer pesquisa em política, você sabe que em dezembro as pessoas recebem o 13º, tem férias escolares, então tem uma viagem, tem um respiro. Você espera um sentimento de bom humor social. Isso não aconteceu. O noticiário estava tomado pelo preço das coisas e pela alta do dólar. Quando vem em janeiro, o governo vê uma outra frente de crise. A portaria da Fazenda, que ampliava a fiscalização sobre o PIX, chama a atenção da oposição, que faz um duplo ataque. Escala um dos seus mais populares para fazer um vídeo com duríssimas críticas à medida e ainda elabora uma série em outra frente de desinformações a respeito do assunto. O Sidônio Palmeira produz esse material, que é o Lula com a camisa do time dele indo fazer um pix dizendo: olha, tá tudo certo, não vai mudar. O que acontece nesse momento? O governo capitula. O governo diz textualmente para as pessoas: eu não dou conta de travar esse debate. Dias depois dessa cena em que o Lula tenta defender o PIX, ele vai lá e recua. E aí, de novo, está entubado Fernando Haddad, porque na discussão Haddad disse: temos que manter e explicar, porque isso aí é banal, dá para explicar. Vai combater, inclusive, crime organizado. Chama o ministro da Justiça. Ele vai explicar como ajuda a Polícia Federal, inclusive. Mas não. Também, de novo, numa participação muito incisiva do Sidônio Palmeira, a mensagem do PIX foi revogada. Nesse caso, tem Sidônio e um segundo personagem, Rui Costa. O ministro da Casa Civil virou, nas análises sobre o Lula encastelado, um Lula isolado, um Lula que não está conseguindo ter uma percepção mais global, virou uma espécie de esporte em Brasília fazer a malhação do Judas. Nesse caso, é do Rui Costa. O Rui Costa, gente, ganhou uma centralidade tal no governo que, abro aspas, para um ministro do governo Lula. A sensação que se tem é a de um governo que não quer debater, não quer fazer a disputa no terreno das ideias. Porque tudo que bate na Casa Civil, segundo o relato desse ministro, é tratado com: olha, a gente tem outras prioridades, vamos dar isso aqui vai azedar com o setor tal, então o governo não quer partir para a luta política. Segue o ministro. A Casa Civil virou o Triângulo das Bermudas. As coisas entram lá e desaparecem. O ministro Rui Costa é acusado de encastelar Lula, dificultar o debate e, principalmente, alimentar no petista a ideia de que saídas simplórias podem dar conta de problemas complexos, como foi o caso do PIX. A transação mais queridinha do Brasil foi alvo de uma enxurrada de mentiras e de um ataque certeiro da oposição, e o governo capitulou. Além do Rui Costa, nesse capítulo, Lula está ouvindo pouco as pessoas e tomando decisões erradas por isso, titubeando nas decisões. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio do Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Por conta disso, os encontros foram diminuindo. Lula, que já estava mais longe do varejo político, empurrando muita coisa para um ministro da Casa Civil, que virou o personagem de altíssima crítica na esplanada dos ministérios, agora também já não recebe as pessoas como ele recebia antes. Isso, gente, foi descrito para mim como uma cena, né, que eu achei bem interessante. Um aliado disse o seguinte: esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando, o que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora.
É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens para poder fazer reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de Congresso, por exemplo, quando a primeira-dama está fora.